Eu tenho orado sobre essa questão nossa, do que Deus está falando conosco. E eu fui levado a um texto que está no livro de Esther. É um livro que não fala de Deus, mas ele está ali porque a gente vê Deus agindo. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 4, versículo 16 a 17, tem uma história muito interessante ali, que é um momento na vida do povo de Israel, 100 anos depois do cativo. Eles estão um grupo de judeus estão sob o reinado do rei persa. E aquele rei, ele era um rei que gostava de uma cachaça. Um dia ele bebeu um pouco mais, e aí ele chamou a sua esposa para ela se exibir, ela não topou. E ele foi radical, ele disse: você não vai me obedecer? Não, fora. Ela perdeu o trono de ser rainha. E ele ficou sem uma rainha. E ouvindo disso, o povo judeu, tinha um cara entre o povo judeu chamado Mardoqueu. Deus sempre tem alguém assim no meio do seu povo, que tem o olho aberto, que está antenado. Esse cara falou: poxa, uma oportunidade boa. E ele tinha uma sobrinha muito bonita, a Esther. Falou: você vai, me parece que é o primeiro desfile de beleza que acontece, que a Bíblia fala. Então o rei fez um desfile e falou: olha, eu quero que as mulheres venham, e a mais bonita eu vou escolher, e ela vai se assentar no trono, ela será a rainha. E o Mardoqueu olhou para aquilo e falou: olha, quem sabe, é uma oportunidade, né, do povo judeu. E falou com a sua sobrinha, que era muito bonita. Ela foi para aquele desfile. Adivinha quem ganhou e foi eleita para ser a rainha? Esther, você está certo. Ela ganhou. E ela se tornou a rainha. Só que tinha uma coisa: ninguém sabia que ela era judia, que ela era do povo hebreu. Mas tudo bem. E aí, esse pessoal sempre fica com raiva. Sempre há um grupo, né, que é contrário. E tinha esse sujeito, um tal de Hamas, quase que Hamas, se você lê em inglês, né? Tinha um tal de Hamas que ele detestava. Ele não era daquele reinado, daquele grupo, mas ele não gostava dos judeus, porque os judeus tinham alguns privilégios. Os judeus sempre são abençoados, mais próximos. E ele então, ele armou um plano, porque ele falou: olha, falou com o rei, e falou para o rei: esse povo judeu é um problema, e nós vamos liquidar. E fez um decreto. E alguém ouviu esse papo: puxa vida, matar os judeus, vão destruir os judeus. E isso chegou também aos ouvidos do Mardoqueu. E o Mardoqueu, então, o que ele faz? E agora? Há um decreto do rei para matar os judeus. E então ele, sabendo que a sua sobrinha Esther, ela era uma judia e é também a rainha, talvez ela possa influenciar. Só que tinha um problema. Ele marcou uma reunião, e quem se aproximasse dessa reunião com o rei, sem um chamado dele, o rei iria baixar a espada e matar essa pessoa. Inclusive a rainha não podia fazer isso. E Mardoqueu chega para ela e diz assim: olha, você poderia ir lá e falar com o rei, e você, dizendo para o rei, você se declara que você é judia. Como você é a rainha e o rei seguramente te ama, está apaixonado por você, ele pode livrar o nosso povo. Só que não podia haver também um outro decreto contra... o rei não podia fugir com o decreto dele. Mas ela iria, de alguma forma, apelar ao rei. Correndo risco de vida, Esther vai até o rei, se declara judia e fala de todo o plano daquele Hamas de liquidar o povo hebreu, os judeus. E o rei ficou furioso, falou: mas como é isso? E olha, ele inclusive fez um esquema aí, e ele fez até uma estaca, e ele pretende matar o Mardoqueu. E o rei se revoltou porque o Mardoqueu e o povo judeu naquela nação salvou, abençoou o rei. E o rei falou: não é justo assim. Então eles convenceram o rei, para não fugir o decreto do rei, ele criou um outro decreto e disse o seguinte: quem atentar contra os judeus terão direito de se reagir, de lutar. E os judeus tinham fama de lutador. Então o pessoal não se aventurou. E dessa forma,
dessa forma, o povo judeu prevaleceu ali. Inclusive, Mardoqueu fala uma coisa interessante no texto, quando ele diz para Esther, porque Esther corria risco de vida, e ele diz, quem sabe não foi para esta hora que Deus te colocou nessa posição. E é interessante que a Esther faz o seguinte, não tem problema, eu vou correr esse risco. E ela faz uma escolha acertada. O que a gente aprende com Esther é que a escolha tem um poder. Escolhas têm poder. As escolhas que nós fazemos moldam a nossa vida. E as escolhas que nós fazemos, elas dirigem o nosso destino. Depende do que você escolher, você vai chegar a algum lugar. Você está onde você escolheu. Não culpe ninguém de onde você está. Ninguém colocou um revólver na sua cabeça para você vir para os Estados Unidos, para você casar com ele ou com ela. Você está onde você escolheu. Você é aquilo que você escolhe. As escolhas, elas fazem isso. Então, e é complicado esse negócio de escolha, porque escolher não é fácil. Nós temos visto muita gente que está paralisada, que está frustrada. Você sabia, por exemplo, um supermercado aqui nos Estados Unidos tem 36 mil itens. Quando você vai a um supermercado, você tem essa opção de 36 mil itens para poder escolher. Uau! Eu me lembro que quando o Orleusa e eu nós chegamos nos Estados Unidos, nós comíamos sucrilhos no Brasil. Eu não estou muito seguro, mas eu me aventuro a dizer que naquela época, 1988, por ali, só tinham 2 tipos de sucrilhos no Brasil, que você ia no mercado, ou esse ou aquele. Nós chegamos nos Estados Unidos, fomos ao supermercado. Aí queremos sucrilhos. Aquela seção ali. Aí, aquela seção de sucrilhos, eu estou procurando 1 ou 2. Nós fomos andando, meus irmãos. Ali tinha mais de 20 tipos de sucrilhos. Então a gente fica confuso. Há um sujeito que escreveu o livro, O Paradoxo da Escolha. Ele diz que é bom ter essa variedade, porque mostra que temos liberdade, mas nos deixa confuso e muitas vezes paralisados. Eu fico pensando aqui com você que nós precisamos olhar para a história de Esther e lembrar que eu e você somos responsáveis pelo tempo que estamos vivendo e pelas circunstâncias às quais estamos envolvidos. Esther poderia ter dito, não tenho nada a ver, agora eu sou a rainha, que eu tenho a ver com o povo, eu vou arriscar a minha vida, tomar uma decisão, vou desrespeitar, vou quebrar o paradigma aqui, o costume do rei. Não, mas ela se envolveu, ela se responsabilizou. Nós temos que aprender que escolhas realmente, nós corremos o risco de fazer escolhas erradas. E isso é muito perigoso. E eu quero que você, ao olhar para esse livro, o livro de Esther, que você preste atenção numa coisa. Paulo em Romanos 15:4, olha o que Paulo fala. Porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Paulo está dizendo que o Velho Testamento e tudo que está lá foi escrito para nosso ensino. Por isso que eu escolhi Esther para essa questão das nossas escolhas. É importante que você faça uma escolha consciente, sim. Mas que você lembre das histórias do Velho Testamento. Porque elas vão nos ensinar como eu devo escolher. E há toda uma teologia aqui. Nós conhecemos a história de Esaú, por exemplo. Irmão de Jacó. Um dia ele estava com muita fome. Eu não sei se eu tenho lá, eu acho que eu tenho umas fotos ali, se voltar um pouquinho. Aí. O Esaú, ele voltou de casa, com muita fome, encontrou o irmão tinha ali um prato de lentilha. E ele disse, me dá esse prato. O irmão dele falou, não, peraí, só se você me der a primogenitura. Veja bem, ele tinha toda uma herança. Ele era o primeiro filho. E todo o patrimônio do seu pai estava para ele, a princípio.
segundo os costumes. Mas ele estava com tanta fome que o irmão dele falou assim: se você me der a primogenitude, eu dou esse prato para você. E ele não hesitou. O imediatismo, ele fez uma escolha e ele decidiu. E ele trocou o seu direito por um prato de lentilha. Imediatismo. Olha, o imediatismo é perigoso, porque quando eu faço uma escolha com essa filosofia, com esse valor de ser muito imediatista, eu posso ter problema. Ele foi imediato, o que aconteceu? Ele perdeu o seu direito e a bênção. E ali, hoje, olhando para essa história, olha para a nossa vida. Quantas escolhas, quantos divórcios já foram feitos, quantas mortes acontecem por conta do imediatismo. E nós vivemos uma cultura, e isso transferimos para a nossa espiritualidade, porque eu e você muitas vezes queremos orar como se estivéssemos no McDonald's, 30 segundos para receber de volta de Deus. Deus não trabalha em cima do imediatismo. Deus tem um tempo para todas as coisas. E esse tempo pode demorar. Para o povo de Israel, 40 anos no deserto, 400 anos no Egito. Esaú, a gente aprende com ele que para fazer uma escolha eu não posso ser imediatista. Nem quando eu oro, nem na minha vida. O segundo sujeito que aparece ali é Sansão. Sansão tinha todo um potencial, mas ele fez uma escolha, ele perdeu o controle. Sabe qual foi a base da escolha de Sansão? A sensualidade. Ele não podia ver uma menina que ele se apaixonava e ele caiu no colo daquela mulher, Dalila, e ela tinha um plano, seu povo queria destruir Israel, e ele, levado pela sensualidade, ele se apaixonou por ela e começou a contar os segredos, e comprometeu a sua santificação, e o seu direito de nazireu ele perdeu. O que aconteceu como consequência? Todo o seu potencial, ele se tornou o grande herói, agora ele é o bobo da corte. Nas festas o pessoal faz dele um palhaço, e ele ficava por aí. O seu potencial só foi ser desabrochar no finalzinho da sua vida, alguns segundos antes dele morrer. Cuidado com escolhas que nós fazemos. Quantas meninas estão grávidas? Quantos casamentos destruídos por conta dessa questão da sensualidade descontrolada? Quantos jovens perdem o seu potencial por estarem viciados? Hoje a pornografia é uma plataforma que está ao alcance do nosso dedo. Tanta gente indo para cá, para lá, para a internet. O potencial é comprometido. Foi o que aconteceu com Sansão. Todo o seu potencial, somente no final da vida, ele pede perdão para Deus e ele volta a ser o homem forte e jogar o seu potencial para fora. Cuidado se você está sendo dirigido pela sensualidade. Aliás, Jeremias fala que o vinho e a sensualidade roubam o juízo. Então você fica como sem juízo, sem saber a capacidade de julgar e avaliar a realidade. Você perde quando você está bêbado ou quando você está controlado pela sensualidade. O terceiro que aparece é o Davi, o rei Davi, que fez uma escolha. Era para ele estar na guerra e ele ficou em casa, olhando para cá. Opa! De repente ele avistou ali alguém, chamou a atenção. Entrou no seu coração a sensualidade, mas olha só o que dirige Davi. Motivação errada para fazer uma escolha. Aquela mulher não podia ser dele. Aquele general Urias que ele mandou, conspirou para matar e colocar na frente da batalha, ele não poderia. Os motivos errados que nos levam a fazer escolhas, isso é muito perigoso. Eu quero que você, antes de fazer uma escolha e chegar, toda decisão é precedida por uma escolha que você faz anterior, ou a sua motivação. O que está levando você a querer isso, a escolher isso, a escolher esta situação que você quer provocar? Qual é a motivação sua
de se relacionar com o sexo oposto? Qual é a motivação sua nesse trabalho que você tem? Qual é a motivação que está por trás das decisões que você está fazendo? Davi teve uma motivação errada, ele foi punido, teve consequências. No futuro, seu filho morreu, a família, seu próprio filho se virou contra ele, houve uma grande bagunça. Motivações erradas nos levam a fazer escolhas erradas e tem consequências. Eu gosto do Steve Covey, ele diz que escolhas é como um pedaço de pau. Você segura, tem duas pontas, né? Um você segura, sempre que você segurar nessa ponta e trazer, a outra ponta vem junto. Esta outra ponta ele chama de consequências, de resultado de escolhas que nós fazemos. Então eu fico aqui, eu quero chamar a sua atenção, porque Esther, ela fez diferente. Olha só, a Esther e Jesus. A Esther, semelhante a Jesus, fez uma escolha. Qual foi a escolha? Ela conhecia Deus, era do povo de Deus, então ela teve coragem de fazer uma escolha. Ela teve coragem, ela ousou, porque coragem também é uma escolha que eu faço. E então ela tomou uma postura de coragem. A outra coisa foi o sacrifício. Muitas escolhas têm o sacrifício. Nem tudo que eu escolho é fácil. Nós decidimos ir para a China como missionários. Tem sacrifício? Tem. Primeiro, minha mãe não era cristã, apesar de meus irmãos já terem se convertido, a maioria deles. Mas a minha mãe não. Aquilo foi difícil deixar o Brasil com a minha mãe ainda não sendo não cristã. Eu me lembro dela no aeroporto dizendo, como boa nordestina de alagoana, ô meu filho, tu vai me deixar aqui, tu vai para aquele mundo de Deus tão longe. Tu pode pregar o evangelho aqui no Brasil. E eu lembro que foi uma das coisas difíceis de fazer, olhar para trás do saguão do aeroporto e ver minha mãe em lágrimas. Mas eu tive que ir. Eu escolhi servir o Senhor e obedecer a Deus, pregar o evangelho, fazer discípulo em outras nações. E é preciso coragem, porque se a gente não tiver coragem, e é preciso aprender que tem sacrifício junto. Sacrificar. Ela sabia que corria o risco de vida, mas ela falou, se eu perecer, que eu pereça. Se eu morrer, ela está tentando dizer que eu morra. Então o Esther estava ali, pronta a aceitar o sacrifício. E também é que é muito importante em termos de escolha, propósito. Havia um propósito de salvar o povo judeu. E ela entendia isso. Ela estava fazendo um sacrifício, não era por si mesma, não era por narcisismo, não era por egocentrismo. Ela não estava lutando por si, mas por um propósito divino. Deus dirige a história. Ela percebeu, esse é um momento único, essa é uma circunstância, é uma oportunidade para eu fazer a diferença dentro da história do meu povo. Como cristão, irmãos, é o que eu vejo hoje, eu estou aqui no sul da Flórida, é uma oportunidade única para nós fazermos a diferença. Marido, esposa, filho, patrão, professor, pastor, missionário, esse é o nosso momento. E por trás da palavra da Esther havia um propósito. Eu vou fazer isso porque Deus será glorificado. E ela escolhe. E ela faz isso. E eu fico lembrando que Esther é como Jesus. Jesus fez assim também. Olha só, Jesus teve coragem. Jesus se sacrificou, ele foi à cruz. E havia um propósito: salvar não um povo, não judeus, salvar a humanidade. Era isso que estava na mente de Jesus no Getsêmani, quando ele ora e ele visualiza a dor, o sacrifício de receber o pecado da humanidade em si mesmo, no seu corpo. Mas ele diz, em suas orações, e naquele momento ele estava suando gotas de sangue. Os médicos chamam isso de hemodrosia, o nome me parece assim,
Porque para suar gota de sangue há uma grande dor interna, uma angústia. Jesus suou gotas de sangue, mas ele disse: não a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Ele estava fazendo escolhas baseado no propósito divino. Irmãos, que coisa maravilhosa é que a Esther é um tipo de Jesus. A Esther correu risco de vida, mas ela não morreu. Jesus sabia do risco de vida. Ele morreu e ele foi para a cruz. Jesus obedeceu o Pai, sacrificou e cumpriu o propósito de Deus. A gente tem muito o que aprender com isso, irmãos. Quando você escolher, lembre-se disso. Qual é o propósito de Deus? Existem sempre verdades maiores e as menores são uma cascata, se submetem a ela. Eu falei outro dia que da água é um produto essencial, é uma verdade maior. Então você pode fazer qualquer coisa com líquido, mas tem que ter a água. Se faltar a água, porque a partir da água você pode fazer suco, pode fazer chá, sopa, refrigerante, a água não pode faltar. É a partir dela que as outras coisas se derivam. O propósito de Deus é assim na nossa vida. Quando eu abraço o propósito de Deus na minha vida, todas as demais escolhas têm que estar em torno desse propósito. Senão, eu vou dar com os burros na água. Eu vou ser um Davi frustrado, um Sansão frustrado, que o potencial foi perdido. Eu vou ser um Esaú que depois eu ficar, o que eu fiz? Esse meu irmão, não parece que eu te mato, ficar irado por nada. São escolhas que eu faço. As escolhas que eu faço, irmãos, elas moldam a nossa vida e dirigem o nosso destino. Então eu tenho que ter em mente o propósito de Deus para mim. Foi assim que Jesus, há 2000 anos atrás, ele ousou ir para a cruz.